Você sofre com o intestino preso? Você tem aquele intestino preguiçoso, que às vezes no final de semana em algum lugar ele trava, que te dá alguns desconfortos, né, inchaços e etc. Se sim, esse vídeo é para você. Primeiro, eu quero te falar a importância do porquê, né, a importância de cuidar do seu intestino. E depois eu vou te dar 10 dicas práticas de como deixar seu intestino funcionando feito um reloginho, ok? Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Nunes, eu sou nutricionista, trabalho com reeducação alimentar, bem-estar, saúde, Theta Healing, ok? Então, bora lá. Bom, por que é tão importante cuidar do seu intestino? Primeira coisa, se você está querendo emagrecer, isso já vai ser um empecilho. O intestino que não funciona direito, que não elimina direito, que precisa ser eliminado, também atrapalha o seu emagrecimento. Segunda coisa, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? Então lá acontece a formação de cerca de 90% da serotonina que colabora para o nosso bom humor, a nossa alegria. Então uma pessoa que tem um intestino que não funciona corretamente, ela tende a ficar mais de mau humor, mais irritada, e isso não é algo bem ruim. Terceira coisa, o intestino é lá que acontece a absorção da maior parte das vitaminas e nutrientes do nosso corpo que nós consumimos, né? Então, o intestino também doente, ele acaba ficando mais permeável, possibilitando que bactérias entrem no nosso corpo que não deveriam, que deveriam ali ser eliminadas, né? E também atrapalham, acaba não acontecendo uma absorção realmente correta. Então, às vezes, você até tem uma alimentação saudável, você consome, por exemplo, suplementa algumas vitaminas e tal para sua saúde, e o seu intestino não absorve e acaba tudo indo embora e você acaba tendo prejuízos na sua saúde. Então, trabalhar cuidar do intestino é algo extremamente importante. E se você é uma pessoa que tem tanto o intestino muito preso, sabe aquelas pessoas que às vezes, geralmente, né, às vezes passa a vida toda sem conseguir ir todos os dias no banheiro, às vezes faz uma viagem, o intestino fica super travado, come uma coisinha diferente, fica super travado, e isso causa um baita desconforto. E também não é saudável aquelas pessoas que têm muitas séries de diarreia, né? É um outro assunto para se falar também em um outro vídeo, mas também não é algo saudável uma pessoa que vai no banheiro 4, 5 vezes por dia, né? E com fezes mais líquidas. Então, o certo, né, o mais adequado é que seu intestino funcione aproximadamente uma vez por dia. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu estou falando assim os extremos, né? Algumas pessoas funcionam dia sim, dia não e tá tudo bem. Algumas pessoas vão até 2, 3 vezes ao banheiro, mas com consistência normal e tudo mais. Então, pode variar, mas você vai observar ali o funcionamento do seu intestino e o quanto ele está saudável. Até de observar mesmo, né? As fezes, é possível você ter uma ideia, o cheiro, a cor, né? Se está com as fezes saudáveis e o todo o desconforto quando você tem, né? Prisão de ventre. Então, as pessoas que até desejam emagrecer observam que ficam sempre com a circunferência abdominal maior, que ficam sempre com assim mais barriga mesmo, porque o intestino não funciona direito. Isso vai atrapalhar também essa parte de emagrecimento e estética ali da parte da cintura. Então vamos às dicas agora práticas, né? Para você fazer com que seu intestino funcione da forma mais saudável possível. Então a primeira coisa é algo que todo mundo sabe, que são as fibras, tá? Então aonde você vai encontrar essas fibras? O mais importante é você entender que você precisa de fibra insolúvel. Nós precisamos de todas as fibras, mas no seu caso, que tem o intestino preso, você vai precisar principalmente da fibra insolúvel, que são as fibras assim, que elas vão entrar no seu corpo e sair da mesma forma. E a gente encontra muito essas fibras nas folhas, por exemplo, né? Nas folhas, principalmente as folhas cruas. Então, bastante salada no seu dia a dia. A chia, a linhaça, a aveia, muitas frutas também têm
bastante quantidade de fibras, né? Então, o próprio mamão, que tem a papaina também, é um alimento muito bacana, a ameixa, enfim, são várias frutas, várias folhagens, né? E esses cereais, né, essas fibras que eu falei para você, que vai te ajudar bastante. Alguns outros alimentos, por exemplo, como a tapioca, a farinha branca, o polvilho, eles acabam prendendo um pouco mais por não ser ricos nesta fibra insolúvel. Então, se você observa que já tem um intestino mais preso, evita as farinhas brancas, polvilho, tapioca, etc, tá bem? Porque eles tendem a prender mais o seu intestino. Segunda dica é a dica muito importante também, todas elas são muito importantes, que é a atividade física. Um corpo em movimento, ele vai te ajudar o seu corpo funcionar melhor. Então é muito comum ver pessoas quando elas ficam em coma, ficam internadas, ficam deitadas por muito tempo, né? Idosos que se mexem menos, né? Ou não caminham mais, ficarem com o intestino muito preso. Tá? Porque a falta de movimento no corpo atrapalha bastante o funcionamento intestinal. Então, faça atividades físicas, caminhada, corrida, qualquer tipo de atividade física vai ajudar no seu funcionamento intestinal. Terceira dica, as oleaginosas, que são as castanhas, as castanhas como nozes, castanha do Pará, castanha de caju, pistache, amendoim, né? São alimentos que têm fibras e tem bastante gordura também, que é uma gordura de boa qualidade. Cuidado, né, com os excessos, por ser alimentos tão calóricos, mas você pode consumir sim, que ajudam também no funcionamento intestinal. Você pode de repente colocar algum tipo de castanha no seu café da manhã, juntamente com aveia, um iogurte, etc, tá? Então são alimentos muito bons. O coco também a gente pode colocar aí junto com esses alimentos que também ajudam bastante no funcionamento intestinal. Quarta dica é a água, né? Então assim, se você consome essas frutas, verduras, você pode colocar de repente aveia, chia, linhaça, etc. na sua alimentação, mas você não bebe água adequadamente. E as pessoas às vezes falam assim, não, eu bebo sim, não, eu bebo água. Quanto você bebe? Quantos ml, quantos litros, quantas garrafinhas de água você bebe? Tem que ser uma coisa que você realmente ali mede, que você realmente observa que você consome, né? Bastante água, que seja ali 2 litros, tem aquela continha do 0,035 vezes o quilo, né? Vai dar também, o resultado é a quantidade de litros de água que você deve consumir por dia. Então, se você começa a consumir muitas fibras e não bebe água, isso vai piorar ainda mais, vai prender ainda mais o seu intestino. Então, a água ela vai ser um conjunto com esses outros nutrientes que eu falei para vocês, tá bom? Vamos lá deixa eu não me perder aqui, a quinta dica é você observar a saúde do seu intestino e as possíveis intolerâncias. Então, observa se você não tem nenhum tipo de problema com a lactose, com o glúten, se você de repente não tem uma síndrome do colo irritável, que são doenças que, às vezes até as intolerâncias também, né, tem picos de diarreia, mas também tem momentos de prisão de ventre. Então ali é um desequilíbrio no seu intestino que pode trazer esses problemas para você. Então é importante ir no seu gastro, né, fazer o exame, fazer de repente a colonoscopia, enfim, o exame que o seu médico pedir para você saber se realmente você tem algum problema ali com algum nutriente ou algum problema intestinal. Então é importante verificar isso sim, não deixe isso de lado. A sexta dica é você evitar laxantes. Tira os laxantes da sua vida. Por quê? Porque eles vão deixar o seu intestino totalmente viciado e eles não hidratam o seu intestino. Então, às vezes, até esses chás, né? Um chá de CN, por exemplo, ou até remédio mesmo, laxante, você usa esse remédio, ele vai fazer o seu intestino funcionar naquele momento
e depois vai ficar travado novamente, porque ele simplesmente tirou o que precisava, mas ele não hidratou como essas fibras fazem, a água e tudo mais. Então você precisa ter um intestino tratado, não é simplesmente ir ao banheiro, tá bom? Mais uma dica aqui, deixa eu ver para eu não me perder. Sétima dica, né? É você pode usar suplementos, né? Como probióticos, como o kefir, por exemplo, que também é um probiótico. Você pode, nesse caso, você precisa de um acompanhamento com o nutricionista para te indicar a melhor fórmula, para mandar manipular para você um probiótico que seja mais adequado para o seu problema intestinal, né? Os próprios iogurtes naturais também ajudam, né? Com pré-bióticos. E vai ajudar bastante na sua saúde intestinal. Existem outros suplementos, né, como a glutamina, por exemplo, que ela trabalha ali a saúde do seu intestino para que você absorva melhor os nutrientes, e ela trata tanto pessoas que têm muita diarreia quanto pessoas que têm muita prisão de ventre. Só que nesses casos de suplemento você precisa de um acompanhamento de nutrólogo ou de nutricionista, tá certo? Mais uma dica, oitava dica, é você usar azeite, tá? Então o azeite, ele é ótimo para você ajudar a soltar aí o seu intestino, tá certo? Então você pode consumir no almoço, no jantar, por cima de uma sopinha, por cima da salada. Ele ajuda sim, você não precisa tirar todas as gorduras do seu dia para, por exemplo, para o emagrecimento. É importante deixar algumas gorduras, deixar, por exemplo, o abacate, o coco, como eu falei, as oleaginosas e o azeite também é uma excelente opção. A nona dica é você utilizar também com orientação alguns tipos de fibras. Então tem algumas empresas, né, tem algumas marcas que vendem algumas fibras, né, que você encontra, por exemplo, na farmácia, que você vai diluir um pouco. Tem algumas que não tem sabor nenhum, você pode diluir na água, diluir em um suco ou colocar até numa sopa e vai ajudar também. Então, naquelas fibras, por exemplo, nós precisamos de aproximadamente 25 gramas de fibras por dia. E às vezes, mesmo consumindo isso na alimentação, ainda seu intestino fica preso. Então, talvez você precise de um pouco mais de fibra. Tem pessoas também que têm alguma alteração no intestino, então elas precisam de algo a mais. Então, pode ser que você precise utilizar esses tipos de fibra, que também precisa ser indicado por um profissional de saúde e que pode te ajudar muito. Você continua consumindo os alimentos ricos em fibras, água e tudo mais, e acrescenta mais essas fibras e vai testando as quantidades para ver o quanto vai realmente começa a dar resultado no seu intestino, no seu dia a dia. E a última dica, a 10ª dica que eu quero te deixar para você pensar também nessa parte emocional, porque o emocional também vai influenciar na saúde do seu intestino. Então, intestino preso, né? O que você está prendendo aí em você? O que você não deixa ir? O que você não quer deixar ir? Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma mágoa, às vezes é um problema na sua vida, às vezes é o apego, é o controle, querer ter o controle de tudo e você tá ali apegada, você não deixa ir, e isso também reflete na saúde do seu corpo. Então realmente deixa ir aí o que precisa, o que não te pertence mais, o que não te serve mais, o que não te faz bem, você deixa ir para ajudar também nessa questão emocional com o seu intestino. Tem fortes ligações, né, entre intestino e emoções. Né? Então, muitas pessoas, quando elas ficam muito nervosas, elas acabam tendo ou diarreia ou ficando com o intestino mais preso. Então, observe também as suas emoções, o que você está aí prendendo, o que você está tentando controlar. Deixa ir tudo isso para que o seu intestino funcione melhor ainda. Se caso ficou alguma dúvida, se algo que eu falei você não entendeu ou se você precisa de um pouquinho mais de ajuda, me procura que eu posso te ajudar. Grande beijo!